Fala pessoal, boa noite, tudo bem para vocês que estão entrando aqui nessa live, tanto para você que está assistindo agora aqui ao vivo, quanto para você que está assistindo agora no IGTV, essa live que vai ficar gravada, disponível no IGTV também. Vamos lá aguardar o pessoal entrar para nossa live, para acompanhar um pouquinho o nosso bate-papo de hoje. Hoje que nós vamos falar sobre home staging. Vamos falar sobre a home staging hoje. Vamos ver o pessoal entrando. Aos poucos aí, junto com a gente para acompanhar esse nosso conteúdo de hoje. Vamos ver quem está aqui conosco já. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, mandem um tchauzinho aí, para saber que vocês estão aqui junto conosco. Olá, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Silvana? Nossa corretora em informação aqui da Lorenzon. Fala, Thiago! Beleza? Gabriel? Sejam muito bem-vindos todos vocês. Já está conosco ela, Cláudia, que é corretora de imóveis em Floripa. E ela que é especialista em home staging. Você já ouviu falar de home staging? Além aqui do meu stories, tá? Porque nas últimas semanas aí eu tenho falado bastante sobre home staging aqui. E quero saber se você já ouviu falar de home staging antes de eu comentar, de eu mencionar aqui nos meus stories. Para falar sobre isso, então eu convido ela, grande especialista em home staging, que vai conversar conosco hoje aqui, Cláudia Dietrich. Me corrige aí, tá? Como é que pronuncia o seu sobrenome? Vamos lá, a Cláudia já está entrando. Olá! Olá, tudo bem, minha Tudo colega? bem, Leandro? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Falei Me escuta certo? bem? Não Falei escutei como certo? é que tu O falou. teu sobrenome? Como é que é? Como que você falou? Dietrich? É isso aí, falou certíssimo. Muito bem, Cláudia Dietrich. Cláudia, então antes da gente comentar rapidinho, conta onde é que você atua e como é que você foi entrar nesse universo do home staging aí. Então vamos lá. Atualmente eu atuo em Floripa. Eu estou em Floripa já há 13 anos. Eu sou paulista, mas eu casei com o manezinho da ilha. Então eu estou aqui há 13 anos já em Floripa. Então eu atuo no mercado imobiliário aqui há 4 anos. Mas aqui em primeira mão para ti eu vou contar, acho que eu comentei contigo rapidinho no WhatsApp. Eu estou me mudando de Floripa, meu marido recebeu uma proposta e em julho eu estarei atuando no mercado de João Pessoa. Paraíba, olha só, baita do mercado de uma pessoa, hein? Sairei do sul, vou parar de passar frio e passar um pouco de calor agora, Leandro. Vou fazer inveja para ti quando eu estiver lá. Que mudança aí. Que mudança. E na verdade, assim, o home staging entrou na minha vida, é uma história bem assim, aquela coisa do que tem que realmente acontecer, sabe? Minha família, como é toda de São Paulo, eu viajo muito pra lá. Tu sumiu. Oi. Cadê tu aí? Aí, Achei. voltei. Voltou. Como a minha família é toda de São Paulo ainda, né, Leandro? Eu viajo muito para São Paulo. Como eu vou muito para fazer curso, enfim, eu sempre acabo me hospedando em fazendo um jabazinho aqui, eu sempre fico em algum apartamento da Vitacom, que eu gosto da região ali. E eu começava a observar quando eu ia procurar pelo Airbnb, que alguns apartamentos me chamavam mais atenção, eu tinha mais vontade de estar naqueles apartamentos do que outros. Então, eu comecei a perceber, como eu vou mensalmente para São Paulo, eu comecei a fazer uma listinha mesmo, assim, ó, apartamento tal, eu sabia sempre o prédio que eu queria ficar, né? Então eu falava, apartamento tal, eu gosto por isso, por isso e por isso. E eu comecei a planilhar isso. E eu comecei a observar
que os apartamentos que eu mais gostava de ficar eram justamente os apartamentos que tinham uma característica de hotel, né? Ele era neutro, ele tinha uma roupa de cama branca, eu me sentia aconchegada quando eu entrava lá. E aí eu comecei a pesquisar como eu poderia implementar isso no meu mercado aqui em Floripa. Porque eu não sei se Certo. acontece contigo, né? Eu vejo que você trabalha com imóvel de altíssimo padrão aí. E eu ia visitar alguns imóveis para fazer captação aqui em Floripa e eu me senti incomodada em alguns imóveis e eu não conseguia dizer o porquê. Né? Na hora da foto estava tudo meio bagunçado, toalha no banheiro, roupa de cama que não combinava, né? Uma roupa de cama toda florida com um travesseiro de xadrez. Sei bem como é que é isso. Sabe bem como é que é isso, né? Acho que todo corretor passa por isso. E eu comecei a estudar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar para o meu cliente? Olha, eu não gosto da tua roupa de cama, vamos trocar? Sem ter dados, eu queria ter dados, eu gosto muito de estudar os números, né? E aí eu comecei a procurar, e aí eu primeiro caí num curso de Airbnb, vai vendo. E Curso comecei a fazer de Airbnb, tem curso para Airbnb? um curso para tipo de super anfitriões. Ah, que legal. E aí eu comecei a fazer esse curso, realmente o curso é muito legal, o cara que dá o curso, é um brasileiro, ele chama Lucas Herd. Ele foi reconhecido como um super anfitrião, ele já teve lá no Airbnb, enfim, deu curso lá, fez curso, enfim. E nesse curso que eu fiz tinha um módulo bem rápido que falava sobre a decoração. No caso dele, é uma decoração voltada para jovens, é um apartamento que ele tem no Rio, que era um apartamento da avó dele no Rio de Janeiro. Então, era justamente o que a gente faz no homestaging. Era um apartamento que ele quis deixar com uma cara bem descolada. Então, ele Sim. pintou as paredes de colorido, o sofá colorido, enfim. E aí eu comecei a ver que peraí, então dá para estudar. Isso eu devo conseguir estudar. E aí eu fui pro Google e comecei a colocar no Google ali como arrumar um imóvel para vender, como, enfim. Eu já tinha ido para os Estados Unidos fazer um curso de corretora e eu já tinha escutado o termo homestaging. Então eu tinha uma familiaridade, mas eu não sabia o que era. Não vou dizer que eu sabia o que era porque eu não sabia. E deixa eu te E aí eu interromper um me pouquinho. Lá nos interrompa. Estados Unidos, você percebeu que o homestaging tem uma outra forma de aplicação? Ou tu acha que aqui no Brasil, o homestaging... Já estou até, acho que, antecipando um pouco as perguntas, né? Mas aproveitar que eu Pode estou nesse antecipar. assunto. Essa experiência que tu teve nos Estados Unidos, esse contato que tu teve com o homestaging lá, é muito diferente do que é feito aqui no Brasil hoje? Leandro, para ser bem sincera, quando eu fiz o curso lá nos Estados Unidos, tá? Que foi com o workshop do Café Imobiliário, com os meninos do Café Imobiliário que eu fui, o foco era realmente conhecer o mercado americano. Então, não tive foco no homestaging. Então, como eu conheci? Notando, quando eu fui visitar alguns empreendimentos, lá todos os empreendimentos, eles já entregam com a cozinha montada. Então, eu comecei a fazer uma ligação de que aqui no Brasil a gente também deveria montar o imóvel antes de colocá-lo à venda. Mas eu não fiz essa ligação com o homestaging, que é o que eu vi no teu programa, que eu fiquei babando, a casa ficou maravilhosa, mas depois a gente fala disso. Então, o que aconteceu? E aí, quando eu fui para o Google colocar isso, né? Como montar uma casa para vender, a primeira pessoa que me apareceu foi a Chay, que foi a pessoa que fez essa ligação com a gente. E aí eu entrei no blog dela e eu simplesmente, eu comentei isso com ela, eu devorei o blog dela em um dia. Estudou tudo. Eu estudei tudo, porque eu falei, meu Deus, existe o que eu quero, né? Eu tenho hoje, eu tenho dados e um nome, né, para poder chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, precisamos fazer um homestaging na sua casa antes de colocá-la à venda. Então eu precisava dessa chancela. E o homestaging me deu isso, Leandro, porque assim, mudou totalmente a minha visão. É claro que no curso a gente aprende técnicas, né? Não é só chegar lá e arrumar, né? São técnicas que você aprende. Tem a teoria por trás da técnica também, de onde isso surgiu, para que serve, como é que funciona, Isso, né? não é assim, né? Tem gente que me liga e fala, você podia vir aqui arrumar a minha casa, né? Não vou arrumar a sua casa, é bem diferente, né? A intenção do homestaging não é arrumar
arrumar a casa, né? É uma ferramenta de marketing para acelerar a venda do imóvel. E aí eu conheci a Chay, aí que eu diria que foi todo um casamento, assim. Eu mandei mensagem para ela falando, Chay, eu estou apaixonada pelo teu conteúdo, eu sempre procurei alguma coisa assim, e eu quero fazer o curso, e o curso online, que é o business, ia abrir naquela semana. Então eu fui uma das primeiras a entrar já no curso da Chay, e aí eu já comecei a devorar o conteúdo, enfim, e eu comecei a testar em casa, Leandro, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para os corretores, assim, eu vejo que muito corretor quer entrar, me pergunta, me chama para saber de home staging e já quer fazer, reunir muita gente, enfim, e eu comecei a testar na minha casa, porque eu precisava ver, olha o Thiago aí, Thiago, um grande parceiro, querido, ele tem só um defeitinho aí que ele é palmeirense, mas enfim, isso a gente releva. E aí, Leandro, até o Palmeiras tem uma história na minha vida com o home staging. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a praticar na minha casa, né? Eu ia lá e desmontava meu quarto e montava meu quarto. Ó, o Thiago Oliveira, outro corretor super parceiro, aí tem uma galera bem gente boa assistindo nossa live aí. E, Leandro, nessa época, eu moro em Floripa, que é uma região super procurada, né? Eu morava num condomínio fechado ali no Campeche, não sei se você conhece aqui a região. Uhum. Só que eu queria sair do Campeche e vir mais para o centro da cidade. Minha filha estuda aqui, meu marido estuda aqui, eu queria vir para Itacorubi. Então a gente decidiu que a gente ia colocar a nossa casa para alugar. Então ela estava super bem precificada, estava dentro de um condomínio fechado, então uma casa super boa, fácil para alugar, vamos dizer assim. E eu percebia que os clientes, quando entravam na minha casa, olha que curioso, eles faziam a mesma cara que eu fazia quando eu ia agenciar alguma casa. Sempre tinha alguma coisa que eu via que eles não gostavam. Então, a primeira coisa, quando eu abri a porta principal da minha casa, eu até coloquei isso no blog outro dia, eu tinha uma lareira, que eu e meu marido, a gente nunca entrou num acordo qual seria o revestimento dessa lareira. Então, a lareira estava sem revestimento. Então, você entrava na casa e dava de cara com uma lareira sem revestimento. Então, a pessoa já dava um passinho para trás, do tipo, putz, eu vou alugar essa casa, não tem nem revestimento na lareira, né? Então, o que aconteceu? Você começou a sentir na pele como os próprios clientes sentiam, né? Exatamente. Boa noite, Denis Levati. É uma honra tê-lo aqui na nossa live. Grande Denis, seja bem-vindo. Super querido. E aí, Leandro, eu tive uma grande missão, que foi convencer meu marido de que eu precisava fazer um home staging, uma pequena reforma, não era nada demais, porque minha casa realmente era uma casa que não precisava de reforma, ela precisava só de fazer o home staging, porque eu deixei todos os meus móveis lá, porque minha casa era muito grande, eu vivi num apartamento pequeno, então os móveis ficaram lá. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que os clientes faziam a mesma cara de repulsa que eu fazia quando eu ia visitar alguns imóveis para captar, eles faziam com a minha casa. E aí eu comecei a pensar, então, peraí, eu vou praticar na minha própria casa o que eu estou aprendendo no curso do home staging. Perfeito. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer o revestimento da lareira. Eu vou te falar que eu não gastei nem R$120, porque a lareira não é grande, com o material que eu comprei para revestir a lareira. E eu morava nessa casa já há praticamente 10 anos. Ou seja, 10 anos aquilo ficou ali. Para mim já era comum, que é o que acontece com os nossos clientes. Para eles é super comum que está na casa deles. Sim. Né? A bagunça ali, é aquele provisório que fica para sempre, né? É o provisório que fica para sempre. E aí o que aconteceu? Aí eu fiz o revestimento da lareira e apliquei a técnica do home stage nos móveis que estavam lá. Então o que eu fiz? Eu comecei né, quando sabia que ia visita, eu deixava uma toalhinha branca no banheiro, colocava um cheirinho ali, enfim, a casa ficou aconchegante. E na primeira visita que essa casa teve, depois que eu fiz o home staging, ela já recebeu uma proposta e ela foi locada. Mudou completamente então depois do home staging. Completamente. Foi isso. Ela estava 3 meses no mercado, Leandro, ela estava super bem precificada. Então, assim, o problema dela é que realmente ela não estava pronta para ser locada. E eu imagino que se ela tivesse à venda, teria acontecido exatamente a mesma coisa.
E aí, o que aconteceu? Na primeira visita, ela foi locada. E aí foi que meus olhos brilharam de vez. Eu já estava apaixonada pelo home staging. E aí eu pude comprovar na minha própria casa, para o meu cliente mais difícil, que era o meu marido, que o home staging funcionava. Esse é o famoso skin the game, né? Ou seja, colocar Exatamente. a pele em jogo, você sentindo na tua própria carne o que aquilo que você aplica para os outros, né? Exatamente. E aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a aplicar na minha casa, que aí já estava morando aqui no apartamento. Eu ia um dia, desmontava meu quarto, montava um home staging nele, assim, né? Saía, comprava coisa, voltava, parecia uma maluca, né? Ia na Tokstok, comprava uma vela, comprava uma abajur, comprava lá, montava e mandava foto para minhas amigas. Olha só, como é que você acha que tá meu quarto? E as pessoas começavam a falar, Cláudia, fica muito diferente, é muita diferença, é muita diferença. Enfim, e aí foi quando eu realmente me dediquei 100% a estudar o homestaging. Eu fiquei aí uns 3, 4 meses devorando o curso. Depois eu tive em São Paulo com a Chay, ficamos 22 horas numa imersão. Foi um curso fantástico, onde eu aprendi o homestaging cenográfico, né, que também existe, que você pode fazer um homestaging. Você fez um homestaging nessa casa que ficou maravilhosa, que é o que a gente chama de imóvel vazio com móveis reais. Mas você também pode fazer um homestaging com móveis cenográficos. Que Eu aprendi são aqueles móveis que a Chay trabalha, isso? Isso, é móvel de papelão. Então, assim, no curso, por exemplo, a gente montou uma cama com um papelão. Então, colocamos 2 caixas de papelão, um colchão inflável em cima, coloca mais papelão para não parecer, né? E joga uma colcha em cima, coloca almofada. Então, assim, para o cliente que precisa visualizar como o imóvel fica, o cenográfico funciona 100%. A ideia é genial. Mas eu, Legal. Cláudia, não tenho habilidade para isso, para o imóvel cenográfico. Eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa visão que a Chay tem, que outras pessoas do mercado já têm, que eu acho sensacional. Entendi, entendi. Muito bom, legal. Vamos ver quem está aqui conosco agora, aqui na live. Deixa eu voltar um pouquinho, que temos muitas mensagens aqui. Vamos ver quem entrou aqui junto conosco. Mandar um abraço aí para o meu amigo Tiago Oliveira aí, que nós conversamos, inclusive, no Conecta ano passado. Se não me engano, ele me entrevistou até na época aí. E hoje ele está se destacando bastante no mercado. Meu amigo Érico, aqui de Tem bastante gente Xanxerê. boa. Sabe que Muita gente bacana O aqui. Oliveira pega no meu pé pelos meus vídeos, né? Às vezes ele me liga, me pega no meu pé, porque às vezes eu esqueço de me apresentar. E eu esqueço de dizer o que é o home staging. Né? Eu Tudo tô que é tão novo a gente habituada. precisa explicar, né? Eu Érica tô. Pérez está aí. Ó, Camila, o pessoal nossa da Versa tá aí. produtora. Olha que minha produtora está aqui acompanhando a gente, hein? Camila, pessoal da Versa. O pessoal da Versa é super querido também, estão sempre acompanhando a gente, são parceiros também. Tiagão tá aí. Quem mais está junto com a gente aí? O Vitor, o Christian. Vamos ver. Rabelo, Giovana Rabelo tá aí com a gente A também. Um Giovana é uma querida. A abraço. Giovana também está começando agora no home staging, se eu não me engano. Ela me mandou uma mensagem. Acho que ela vai começar a fazer o curso da Chay também. Ela também está no mercado imobiliário. Então, é assim, né, Leandro? Eu fico bem feliz quando as pessoas me chamam no Instagram ali para pedir dica. Olha lá, meu marido está aí usando o Insta de uma outra pessoa, porque ele não tem. E meu marido já Olha, está lá em João Pessoa. ele já tá lá e tá te acompanhando. Olha ali, ó. O Christian mandou uma mensagem. Aqui no Espírito Santo não existe, eu nunca vi o homestaging. Olha que bela oportunidade, Christian, para você fazer isso, que foi exatamente o que eu fiz em Chapecó. A nossa Com região aqui em certeza. Santa Catarina, no oeste, também não tinha homestaging. O que eu fiz? Fui lá, conversei com a Chay, conversei com a Cláudia, li o manual do homestaging da Chay, inclusive. Posso mandar para você depois. Quem quiser o manual do homestaging, pode chamar tanto eu quanto a Cláudia. A gente tem o manual da Chay, um Sim. manual top, bem completo, que explica tudo. Você pode ser o precursor do homestaging na sua região. Ó, o Gabriel falou que no Rio de Janeiro também não tem. Olha a oportunidade, Gabriel, para você ser um grande diferencial no mercado como homestaging. O Thiago também, em Campo Grande, também nunca viu. Vamos fazer em Campo Grande o homestaging, Aí, Thiagão. Thiago.
Então, falando do Thiago, Leandro, uma coisa bem curiosa, eu agenciei uma casa, isso faz muito tempo, não se falava em homestaging ainda, né, aqui. E essa casa, na entrada dela, tinha um adesivo do Palmeiras. E eu sou corintiana. Eita! E eu sempre brinquei muito com o meu cliente, falava, ó, enquanto esse adesivo tiver aí, a gente não vai vender essa casa, a gente não vai vender, a gente não vai vender, enfim. Mas era sempre num tom de brincadeira, porque realmente eu não conhecia o homestaging, eu não sabia que diferença aquilo faria ou não, apesar de não me agradar, né? Aquela janela com um monte de adesivo, enfim. Até que um dia eu coloquei um cliente, fui fazer uma visita e o cliente se recusou a entrar na casa por conta do adesivo. Olha só! Então, assim, naquele dia eu vi que realmente, às vezes, alguns detalhes, o pessoal ali casa com energia boa. Então, eu comecei a ver que realmente alguns detalhes, Leandro, quando as pessoas começarem a praticar o homestaging, a gente não se dá conta de quanta coisa impeditiva a gente tem dentro da nossa casa que pode Uhum. fazer um potencial cliente desistir de comprá-la. Para quem não sabe aí sobre a história do homestaging, o homestaging nasceu nos Estados Unidos na década de 70, né, em 72 para ser mais exata, por uma corretora de imóveis que se chama Barbara Schwartz, que ela é a precursora do homestaging, e ela começou a ver isso, que pequenas mudanças que ela fazia na casa dos clientes atraíam mais clientes para visitar e o fechamento dessas vendas também eram mais rápidos. Então foi uma corretora de imóveis que teve essa grande sacada. Então assim, eu acho que na verdade muito corretor tem essa sacada, mas não sabe como colocar isso em prática. Então assim, para Exatamente. mim existe uma carreira antes de eu conhecer o homestaging e uma carreira depois de eu conhecer o homestaging. Mudou tudo para mim. Eu não gostava de fazer captação justamente porque eu não gostava de pegar esses imóveis que tinham essa coisa cheia de quinquilharia, cheia de objetos pessoais. E hoje é a minha paixão, me dá uma casa dessa que eu me realizo quando me mandam foto de casas assim. É uma diversão, né? Para mim virou uma grande diversão. Na verdade, assim, para mim ver o resultado final é o que me dá o maior entusiasmo em estudar cada vez mais, em aplicar técnicas diferentes. Às vezes são detalhes tão pequenos. Eu fui fazer um homestaging outro dia e eu acendi uma vela no quarto. E a minha cliente me olhou e falou, você vai ficar acender vela? Eu falei, é pra gente fotografar, dar uma sensação de aconchego. E ela não acreditou muito naquilo, né? Enfim. E depois, quando eu mandei a foto pra ela, ela falou pra mim, ai, me dá uma vontade de me jogar nessa cama quando eu vejo. Porque é essa sensação que o homestaging quer trazer, né? Não Entendi. é. Muita gente pensa que é só chegar lá e tirar as coisas e arrumar, organizar e deu. Não, você tem que, através da técnica, trazer um aconchego também para esse cliente. É aquele conceito do hotel que eu te falei lá no começo. Quando a gente vai para um hotel, às vezes, por mais que tudo seja branco, alguma coisa assim, quando você entra no quarto e você vê ali um abajur aceso, um aconchego, aquilo te acolhe. E aí você tem vontade de ficar ali. E o É uma homestaging, mistura eu acho. de despersonalização com aconchego, né? Com o aconchego, é isso aí. Eu acho que o grande lance do homestaging é justamente esse. É você fazer a parte do descartes, né? Você conscientizar o seu cliente de que a casa que você vende, não, a casa que você mora, não é a casa que você vende. É muito difícil para o cliente, né? Eu te falo até como eu passei isso na minha própria casa, né? É muito difícil a gente ver a nossa casa como um produto. É, E ela é um produto, né? Por mais que a gente tenha um apego emocional ali, a nossa casa é um produto que ela vai para uma vitrine, que são os portais imobiliários, e ela precisa ela tem que se destacar dos outros. Se ela tiver bagunçada, com uma fotografia ruim, com uma iluminação ruim, você não vai conseguir atrair cliente para aquela casa. agora você falou tudo. Vamos parar um pouquinho, porque agora acho que a gente vai começar a entender um pouquinho melhor o conceito de homestaging. Mas para isso eu queria entender um pouco melhor quem está aqui com a gente na live, para que a gente possa também saber se a gente está falando mais com corretor, mais com cliente proprietário de imóvel, mais com Claro. arquitetos.
Então, você que está assistindo nós, comenta aqui embaixo o que, que você faz. Assim, você é corretor de imóveis, você é arquiteto, é decorador, ou você é proprietário de imóvel, para a gente entender um pouco melhor, para poder explicar isso. Ó, a Giovana falou que quer fazer, o pessoal da Versa Assessoria de Imóveis também quer saber como é que funciona os custos. Não sei se é custos ou cursos. Me explique melhor aí o que que é. Mandar um abraço aí para o André Francischini, mandou um abraço aí, um abraço também para ele. Opa, minha câmera aqui quer ficar virando, ó. Vamos ver quem mais está aí. Manu Dias, ali, corretor, custos, né? Então vamos falar um pouquinho daqui a pouco também sobre os Sim. custos de fazer esse homestage. Vamos ver aqui. Cristiano Porcel, eu também não entraria. Casa não tem padrão. Casa com energia muito boa. Vai, Corinthians. Olha ali o pessoal do É. Corinthians ali. Eita, nós. Vamos lá. Floripa, corretor, engenheiro civil, incorporador. Meu amigo Neudi, como é que está? Tudo bem? Então vamos lá. Você comentou então sobre essa questão de despersonalizar o imóvel, de deixar ele mais aconchegante e para que Sim. venda mais rápido o imóvel. Olha só que interessante. E eu até Sim. comentei lá no post que eu fiz no Instagram da nossa live, coloquei assim: arquitetura, decoração, design de interiores ou apenas marketing? Afinal de contas, o que é o homestaging? É decoração? É marketing? É interiores? É marketing. Homestaging é marketing para ajudar a acelerar a venda do imóvel. A tradução literária de homestaging seria uma encenação, né? Encenação da casa. Eu não gosto desse termo, por mais que tem muita gente que usa isso, né? A parte do encenação. Eu, Cláudia, particularmente não gosto disso. Eu prefiro usar o termo que é uma ferramenta de marketing. Porque, na verdade, é assim, né, Leandro? A gente usa de várias técnicas para chegar num modelo neutro, né? Não necessariamente tem que ser tudo branco, tudo claro, mas a gente chega num modelo neutro que não vai criar repulsa ou não vai criar nenhuma, não é repulsa, é objeção para nenhum cliente. Então, acho que essa é a grande sacada do homestaging, é você fazer com que o cliente não dê um passinho para trás. Né? Eu acho que acontece muito isso quando a gente vai mostrar um imóvel que ele está com itens religiosos, itens de futebol, enfim, é uma infinidade de descartes que a gente pode Às vezes até fazer. de política, né? Adesivo de partido político. Isso. É assim, né? Muita gente me pergunta assim: ai, Cláudia, mas eu não quero me desfazer das minhas coisas. Mas eu não tô falando para você se desfazer, eu tô falando para você pegar as suas coisas e você arquivar, guardar por um tempo. Assim, muito cliente meu na parte do descartes, eles falam: Cláudia do céu, como eu tenho coisa que eu não precisava. Né? Quer ver a cozinha, Leandro? A cozinha mesmo. Eu tive um cliente que ele me falou que ele doou 18 panelas. Então, imagina quantas panelas ele não tinha em casa. Então, assim, ninguém usa 18 panelas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente vai acumulando coisas na nossa casa que para o futuro comprador não faz o menor sentido, né? Eu, por exemplo, eu adoro viajar. Então, quando eu viajo, eu trago sempre uma lembrancinha de viagem e eu vou acumulando tudo ali, um pouco no meu quarto, um pouco na sala, um pouco de decoração. Aquilo tudo faz sentido para quem? Para mim. Para ti. Se você vier me visitar, por exemplo, aquilo não vai fazer sentido nenhum para você. Você pode até achar bonitinho isso, aquilo, mas para um cliente que vai comprar a minha casa, aquilo não tem significado nenhum. Não tem por que aquilo estar ali. Então, assim, o que eu acho bem importante da gente falar para o cliente ou para os corretores que estão aí, seja cliente final ou corretor, é que o primeiro passo que eu aprendi no homestaging é fazer descarte. É você deixar na sua casa somente o que é necessário. Até porque, assim, esse cliente, por exemplo, da panela, das 18 panelas, o armário dele antes, quando você abria, você não tinha a menor noção do tamanho que era o armário, porque estava tudo entulhado, Sim. né? Quando ele tirou e deixou somente o que ele usava, a partir do momento, porque o cliente, quando ele quer comprar, Leandro, você é corretor, um corretor experiente, você sabe disso. Quando o cliente ele tem real interesse na compra, ele vai abrir o teu armário, porque ele precisa saber se as coisas dele cabem ali. Ele quer ver como que é, se é um armário de quina, se não é um armário de quina, enfim.
E ele só vai se sentir confortável em fazer isso se ele estiver inserido num ambiente que atraia ele para fazer aquilo. Que Se não, ele entrar numa que não seja cozinha, agressivo para com ele, né? isso mesmo. Se ele entrar numa cozinha, por exemplo, que estiver cheia de louça, ele não vai se sentir à vontade para abrir nenhum armário. Ele não vai querer saber o que tem dentro do armário. Então, assim, são detalhes tão pequenos que é muito curioso, né? Eu, quando comecei a fazer o homestaging, uma das partes que eu me atento muito é o banheiro, né? Eu percebo que no banheiro é onde as pessoas têm uma maior objeção de entrar, porque parece que você está invadindo o espaço de uma outra... Isso eu estou falando de casa com o morador, depois a gente pode falar de casa sem morador. Sim. Quando o cliente vai visitar uma casa e ele tem que entrar num banheiro, ele geralmente não entra, né? Ele fica do Ele lado fica na de porta, né? fora, ele fica na Ele fica na porta. porta assim e só olha. Exatamente, exatamente isso. Por quê? Porque aquilo é. Porque tem os objetos pessoais da pessoa ali, É né? Tá tão ali o íntimo, né? Aquele espaço, sabonete, né? isso, a toalha que ele usou, né? Aí geralmente, né? No dia a dia, acaba ficando uma toalha vermelha com uma toalha listrada, com a toalha do chão de outra cor. Então aquilo acaba Ai, não ai, atraindo. ai. Então ele nunca tem a real visualização de como é. Quando você faz o homestaging, que você deixa tudo arrumado, você arruma a bancada, você coloca uma toalha branca ali enroladinha como se fosse um hotel. O que acontece? O cliente entra dentro do banheiro. Eu posso comprovar isso para você. O cliente entra, aí ele abre o box. Por quê? Porque tá tudo tão neutro para ele que ele não tá se sentindo invadindo o espaço de É outra como se pessoa. fosse um quarto de hotel, né? É como se fosse um quarto de hotel. E aí ele quer ver como que é. Quero ver como é que é a banheira, eu quero ver como é que é o chuveiro, eu quero ver como é que é o box é grande. Tem cliente meu que depois que eu levei ele numa casa com homestaging, ele entrou dentro do box, dentro, literalmente, para ver se o box era grande ou não. Isso nunca aconteceu comigo numa casa sem homestaging. A pessoa nunca se sentiu... Porque assim, tem o sabonete do cara ali, tem o... Enfim. Então são pequenos detalhes que aí é isso que a gente precisa. Estudar e praticar para ver o que faz a diferença e o que não faz a diferença. Sim. Muito bem. Olha só quanta informação. Que aula de homestaging aqui com a Cláudia, né? Cláudia, já falamos aonde surgiu o homestaging. Falamos a diferença entre o homestaging e a decoração, né, interiores, que tu quer talvez falar mais sobre isso? Qual que é a diferença Eu acho legal a mais gente clássica? falar a clássica para mim, assim, quando me perguntam, quando me pedem para resumir a diferença entre homestaging. Cláudia, por que eu contrato uma pessoa para fazer homestaging e não contrato um designer de interiores? Ah, interrompida pela filha. Na verdade é assim, né, Leandro? Quando você contrata um stager para fazer o homestaging na sua casa, a intenção qual que é? É você despersonalizar o ambiente, deixar ela o mais clean possível para atrair o futuro comprador. Quando você contrata um decorador para sua casa, você quer fazer justamente o contrário, você quer deixar ela com a tua cara, Olha só. né? Então, o homestaging despersonaliza, enquanto o decorador personaliza. Ele vai colocar ali, você gosta de vinhos, por exemplo? Então eu vou fazer uma adega na sua casa, ou vou fazer uma parede que tem alguma, né, cor, enfim, eu tenho uma filha menina, então eu vou colocar no quarto dela um cor-de-rosa. Enquanto no homestaging, mesmo que tenha essa parede cor-de-rosa, você vai tentar neutralizar aquilo para não chamar tanto atenção na hora que o cliente entra. Então, acho que a grande diferença é essa. Outro dia me perguntaram se eu não faria o homestaging na casa de uma cliente, mas ela não tem intenção de uma amiga, na verdade, mas ela não quer vender, ela quer só neutralizar. Eu falei, não, mas aí isso perde o sentido para mim, Não faz porque sentido, né? o sentido do homestaging é você deixar um ambiente neutro para não causar objeção nenhuma para algum futuro comprador, para ele se sentir acolhido, querer ficar ali, e o mais importante é ele conseguir se visualizar ali, né, Leandro? Eu acho que essa é a grande sacada do homestaging. O cliente tem que entrar e ter vontade de ficar ali, seja na cozinha, na sala, no banheiro. Eu acho que essa é a grande sacada do homestaging.
Entendi. Muito bem explicado. E quais são os tipos de homestaging que existem? Porque tu me falou que tem mais de um tipo de homestaging. Eu nem sabia Sim. disso. Me explica aí. Então, Eu não sei se o que eu fiz foi homestaging ou se sim, o que daqui a você pouco... fez foi homestaging. Que Uma coisa tipo de homestaging que curiosa, é esse? uma coisa curiosa, Leandro, que ninguém comenta, eu até comentei isso com a Chay no dia do curso presencial em São Paulo. Uma coisa que as pessoas não se dão conta é que hoje em dia, com esse negócio de Netflix e TV a cabo, enfim, a gente assiste muito programa americano de Irmãos à Obra, por exemplo, né? E o que eles fazem, na verdade, é mais ou menos isso, né? Porque o que eles fazem? A casa que eles pegam para vender, né? Tem um programa deles que chama Compra e Venda. Sim. Então, eles pegam a casa que o cliente Como é que mora. é? É compre ou deixe, né? Não, tem Ame ou Deixa, que é o que é. Isso. Mas tem esse dos Irmãos à Obra, que é um programa que eles pegam a casa do cliente. Eles pegam, por exemplo, a minha casa. Eu quero vender a minha casa para comprar uma outra casa. Então, eles reformam a minha casa para colocá-la para vender, para conseguir um valor maior de mercado. Mas, claro, eles fazem grandes reformas, né? Que não é o caso do homestaging. Eles fazem reformas grandes, eles derrubam parede, enfim. Mas o que eles fazem na hora de decorar? Eles fazem uma decoração neutra. Para quê? Para atrair o cliente, para o cliente entrar lá. Quando você vê, né, quando eles estão finalizando o programa, as pessoas entram lá, é tudo neutro. Então a cozinha é neutra. A pessoa entra e fala: ai, que cozinha linda, que vontade de cozinhar E é aqui. É o lindo, né? grande sacada do homestaging, né? É você querer estar ali, é você se visualizar ali. Então, quando você me Verdade. pergunta se o que você fez homestaging, sim, você fez homestaging, porque assim, vendo o programa, eu pensei, ai, que vontade, eu moraria nessa casa. Moraria? Moraria fácil. Porque ela ficou uma coisa neutra, ficou uma decoração neutra, ela ficou aconchegante. E é isso que a gente tem que tentar fazer com o homestaging. Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar muito clara para os meus clientes quando eu faço o homestaging é, no dia que eu vou lá montar, quando eu for levar um cliente lá, esse homestaging está montado, ele tem que estar igual, porque Tem. não adianta eu ir lá, porque tem muita gente que pensa isso, né, Leandro? Ah, a Cláudia vai vir aqui, vai tirar as fotos, vai colocar no portal imobiliário para E deu. atrair cliente e acabou. Não, isso vai continuar, porque o cliente, quando ele vê as fotos no portal imobiliário, ele vai querer chegar no teu imóvel e vai querer ver a mesma coisa. Exatamente. Então, é assim, então tem toda essa parte também da manutenção. Eu costumo depois passar sempre para os meus clientes as fotos, né, obviamente, e eu sempre peço para eles manterem daquele jeito. Então, o que ele guardou, manter guardado. Claro que às vezes a gente vai numa casa que tem criança, não tem como ele guardar tudo, esperar sempre o dia da visita. Mas Uhum. como eu trabalho bastante exclusividade, eu peço para o meu cliente, olha, amanhã eu vou levar, então guarda no baú dos brinquedos, coloca a toalha branca, aí eu dou todo aquele checklist de novo para o cliente comprador entrar na casa e ver exatamente o que ele viu nas fotos, porque senão vai tudo por água abaixo. Então você já respondeu uma pergunta que o Christian fez antes aqui. É possível fazer homestaging com os proprietários morando na casa? Com certeza, é o que eu faço. 99% dos meus clientes são imóveis de clientes com morador, que é o que a gente chama. Então, eu vou na casa desse cliente e ele continua morando lá. E aí existe um imóvel vazio que nós, como corretores de imóveis, sabemos que muita gente não consegue ter uma real noção do espaço, né, Leandro? É difícil para a pessoa conseguir se visualizar, né? Às vezes você pega Esse um foi o maior, apartamento. esse foi o maior ponto que me fez fazer esse homestaging em Chapecó, porque é uma casa que ela tinha um potencial incrível. Era uma casa assim fantástica, muito bonita, só que ela estava toda vazia, sem móveis. Então a gente precisou fazer esse trabalho de homestaging e agora eu começo a entender que o homestaging é muito mais cenografia do que Isso, decoração. Ou seja, deixar aquele exatamente. imóvel cenograficamente atraente para que a pessoa. E aconteceu hoje na visita, assim, os clientes iam olhando, nossa, que lindo, que vontade de ficar aqui horas e horas nesse ambiente. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. E é isso aí. Esse é o grande lance do homestaging. É isso que faz.
eu me apaixonar sempre por esse tema. E assim, eu hoje estava assistindo, que eu te falei que eu ia assistir hoje o seu programa, a minha filha passou para mim e falou assim, nossa, que casa linda. Eu falei, viu? Ele fez homestaging. Então assim, eu acho bonitinho, né? Porque ela arruma a cama dela, ela fala, mãe, fiz homestaging. Porque, na verdade, é isso, né? É você deixar sempre arrumado, mas as pessoas têm que ter essa consciência, né, Leandro? Não é entrar lá, eu chegar na casa do meu cliente, tirar as coisas, montar, tirar uma boa fotografia. Hoje, todos os imóveis que eu faço homestaging, eu sempre levo um fotógrafo profissional, porque as fotos realmente ficam diferenciadas, é o que dá grande diferença. Eu fiz um teste com um cliente meu que me chamou para fazer um homestaging em uma casa também em condomínio gigante com morador, são 3 suítes, mais 2 banheiros, mais uma área externa. Eu levei 9 horas para montar esse homestaging. Uau. Tá? Então, assim, foi um dia super intenso assim, de trabalho, de fazer descartes, enfim. Só que eu tinha as fotos do antes. E eu pedi para o meu cliente se eu poderia colocar no portal imobiliário as fotos. Fazer um anúncio com as fotos antigas e fazer um anúncio com as fotos depois de feito o homestaging. E ele me autorizou. O texto era igual, era tudo igual. Eu fiz isso em dois grandes portais imobiliários para comparar. A casa com o homestaging, ela teve até hoje eu ainda olhei os dados, 6 vezes mais visualizações do que a outra casa. Olha só, que loucura, né? E assim, foi um homestaging que a gente E não nesse gastou muita caso, coisa. nesse caso, você vai lá, compra as coisas que precisa usar e você cobra do proprietário, é isso? Tem um Sim, orçamento para isso? Como é que funciona? tem várias formas que você pode fazer, tá, Leandro? Por essa cliente em específico, ela me deu uma verba para eu trabalhar. Ela falou, Cláudia, olha, você pode gastar até X. Então eu fui na casa dela, eu fiz um diagnóstico, né? Como era uma casa muito grande, fiz diagnóstico do que precisaria realmente comprar. Por exemplo, ela não tinha nenhuma colcha branca, todas as colchas dela eram escuras, então a gente precisou comprar essas coisas. Então, comprei vela, comprei planta, comprei como é que chama? Cheirinhos para colocar no banheiro, enfim, caixas para a gente fazer, guardar o que ela precisaria descartar, que ela não queria jogar fora, enfim, saboneteira, várias coisas. Então, eu trabalhei com um valor fechado para essa cliente e eu fiz as compras. Então, quando eu cheguei na casa dessa cliente, a gente fez juntos os descartes, por isso que levou tanto tempo também. Então, eu ajudei em todo o processo. Eu fiz as fotos do antes, eu mandei para ela um diagnóstico, depois a gente aplicou o homestaging, aplicou o descarte, a organização, o homestaging e fez a fotografia. E trabalhão, hein? Deu um trabalhão, mas assim, o resultado é muito gratificante, né? Essa casa ficou pronta uma semana antes da quarentena. Uau. Sim, uma semana não, na verdade a gente terminou, a gente finalizou as fotos na sexta-feira e na segunda-feira foi decretado aqui em Florianópolis já o fechamento. Então assim, apesar dela não ter gerado visitas, o número de visitas que a gente esperava por conta da pandemia, eu recebi proposta inclusive de cliente que mora no exterior sem ver a casa. É que a Uau! cliente não aceitou, porque esse cliente já queria fazer o pagamento e já vir para o Brasil e já entrar na casa, mas essa cliente ela está dependendo da venda dessa casa para comprar outro imóvel e como foi isso, foi bem no começo da pandemia, não tinha como a gente fazer isso, ela Entendi. procurar outro imóvel, enfim, todo esse trâmite, então ela mandou eu dar uma segurada até eu tirei o anúncio do portal hoje. Então é assim, né, Leandro? Eu acho que o importante é o cliente se conscientizar. O Thiago, um cliente meu, estava aí na live, é um cliente assim que me deu bastante orgulho de conversar com ele, porque ele teve a real, não sei se ele estiver aí, deve me dar um oi, ele teve a real noção de que o imóvel dele é um imóvel muito bom, é um apartamento que eu fiz a semana retrasada, se eu não me engano, é um apartamento amplo, um apartamento claro, mas ele precisava de um homestaging, ele precisava despersonalizar algumas coisas, né? E o apartamento dele ficou incrível. Não sei se você viu no meu Instagram ontem. É um Vi uma apartamento que tem até foto. uma parede de tom bem escuro.
Ele não Gente, queria pintar, não queria fazer grandes reformas, até porque a gente está no meio da pandemia. E assim, com um tapete, com as almofadas claras, com uma planta, a sala ficou transformada, assim. A foto, quando você vê o antes e o depois, chega a brilhar os olhos. Assim, você fala, não é possível que com tão pouco recurso a gente consiga fazer uma coisa tão legal. olha ali, ó. Precisamos de stagers na nossa região aqui. Você que é da região de Chapecó, vamos lá, faça o curso que você está contratado pela Imobiliária Lorenzon para fazer o home staging já dos nossos Pode me imóveis. contratar que eu vou, Leandro. Eu pego o avião e vou. Venha para cá, então, vamos fazer em vários imóveis home staging, porque realmente é uma coisa muito importante. Como que o home staging pode acelerar a venda do imóvel? Justamente por essa personalização. Então vamos lá. Só para a gente voltar, antes da gente entrar na aceleração da venda, vamos entrar nos tipos de home staging que tem. Então tem o home staging com morador, que é esse que eu me dedico bastante, que é quando eu vou na casa desse cliente, ele tem esse imóvel para vender ou para locar, mas ele mora lá. Então todos os objetos pessoais dele estão ali. Então, o grande lance aí é fazer descarte, organizar e montar o home staging e, obviamente, É mais mantê-lo para despersonalizar mesmo, né? é mais personalizar. E aí, quando eu falo despersonalizar, é o quê? É tirar fotografia de família, tirar objetos religiosos, tirar, enfim, é uma infinidade de coisas que a gente tem em casa que aqui, quando a gente olhar, você tem que pensar assim, isso faz sentido para mim, mas faz sentido para uma outra pessoa? Quando a gente começa a olhar com esse olhar, a gente sabe, isso eu descarto, isso eu não descarto. Porque às vezes, por exemplo, uma obra de arte pode fazer sentido para outra pessoa. Eu vi que nessa Sim. casa vocês colocaram bastante objetos de arte, neutros. Isso faz sentido também, não é para tirar tudo e deixar uma casa vazia, muito pelo contrário, né? Acho que a gente tem que deixar a casa como um cara de casa. Sim, essa que é a E ideia, aí, né? e aí tem o imóvel vazio, que aí você pode fazer com imóveis reais, que foi o que você fez, vocês fizeram um home staging com móveis reais, que eles vão ficar na casa, Leandro? Eu ia te perguntar isso. Na verdade, a gente definiu um orçamento e a gente colocou móveis. Acabou ultrapassando um pouco o orçamento, então a gente tem uma lista daquilo que fica e uma lista daquilo Certo? que não está incluso, que se por acaso, porventura, o comprador quiser, ele Ele pode ficar. pode ficar. Excelente. E é um valor assim bem expressivo, porque por se tratar de uma casa muito bacana, de um alto padrão, a gente investiu um valor aí de 6 dígitos, então é bastante, né? Sim. E é claro que mudou completamente a casa. Assim, quem entrava antes na casa e entra agora, parece que é outra casa. Eu tenho a foto para É, fazer o antes e depois aqui, viu? Não sei se eu vou fazer. faz pelo menos para me mandar que eu quero ver. Vou te mandar. Então, assim, né, Leandro? Por que que acontece? Ao contrário do que as pessoas pensam, um imóvel vazio, ele parece menor do que ele é. Então, por isso que é interessante você mobiliar uma casa, inclusive essa casa tem 300 e poucos metros quadrados, né? 330 metros. Eu aposto que quando vocês colocaram os móveis lá, a ideia de espaço dele para vocês ficou muito mais clara do que ele era antes. Sim, com certeza. Mas as pessoas têm essa visão retorcida, né? Elas acham que o imóvel vazio atrai o cliente mais do que o imóvel com móveis. E é justamente o contrário. A pessoa não consegue se visualizar ali dentro. Ele Então, mandar um abraço assim, para o nosso colega aí, Héctor Neto, cara que está estourando no mercado aí, fazendo um marketing muito bacana. ele Muito é um bom querido, ele ter. pediu. Ontem, quando eu falei com eles, nós temos um grupo, tá, Leandro? Que eu tenho a honra de estar participando de um grupo com todo esse pessoal aí, Héctor, Denis, Tiago Oliveira, enfim, todos que estavam por aí, a Gabi, pessoal demais. E ontem eu falei com o Héctor que eu ia fazer a live contigo ontem e ele falou que era para te mandar um abraço, que ele admira muito o seu trabalho. Oh, Isso eu acho valeu. uma coisa É bem recíproco, legal. hein? Isso eu acho uma coisa bem legal na nossa profissão, é que a gente se une muito, né? Outro dia, o Oliveira, que é um corretor super high-tech, ele me dá muitas dicas e outro dia ele pegou um apartamento para agenciar e eu pedi para ele se eu podia fazer um diagnóstico e mandar para ele desse apartamento. Falei, posso te mandar só para Legal. você ver o que eu mudaria nesse apartamento? E eu mandei.
E ele aplicou o home staging outro dia numa casa que ele pegou para agenciar. E aí ele mandou um áudio, tu já falou, Claudinha, assim, nem sei como te agradecer, porque mudou a minha visão. Muda a visão tanto do cliente comprador quanto do corretor. Então eu acho que o home staging ele chegou aí num momento, Leandro, para agregar, né? Porque assim, o staging ele pode ser um arquiteto, que ele pode se especializar em home staging também, ou pode ser um corretor, que é o meu caso, que eu quis estudar e hoje eu faço home staging para os imóveis que eu pego na captação. Muito bom. Então vamos nos especializar aí, quem sabe a gente consegue fazer com que mais pessoas, mais corretores, mais designers interiores, mais decoradores comecem a enxergar a importância disso. E até foi uma coisa que a gente comentou hoje numa reunião hoje à tarde com uma colega minha, acho que até está aqui com a gente aqui na nossa live agora, a Mari, e também estava conversando com a Josi, da Aquário, que fez toda a parte de móveis e decoração dessa casa que a gente fez o homestaging. Nos Estados Unidos, o homestaging chega a um nível tão avançado que até a reforma de fachada eles incluem. Então, tem imobiliárias que reformam fachada, jardim. Nessa casa, a gente fez jardim. Ela não tinha jardim, a gente fez jardim. A gente não mexeu em fachada. A gente fez jardim, a gente fez todos os ambientes de sala de estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha. A gente fez o espaço gourmet e fizemos a área da piscina com espreguiçadeiras, umbrelone. A gente fez todos esses ambientes aqui. Só que a gente está ainda engatinhando aqui, né? Nos Estados Unidos eles fazem muito mais. Eles fazem fachada de casa. É incrível, dá né? Pra você, o que eu acho legal do home staging é assim, você consegue fazer um home staging muito legal com um orçamento baixo, ou você pode fazer um home staging como o que vocês fizeram, com um valor muito mais alto, dependendo do tipo de imóvel. Eu recebi um orçamento de um cliente outro dia que eu posso até comentar com vocês. Ele tem um apartamento pequeno para vender, que está parado no mercado há 3 anos. Então, imagino que isso não está gerando de custo para esse cliente. O imóvel dele está vazio, tá? É um imóvel simples, numa região simples, mas é um imóvel que está parado há 3 anos. Ele gera muito custo para o meu cliente. É IPTU, é condomínio, enfim, é uma série de dados. E eu montei uma planilha para ele com tudo que ele estava tendo de gasto nesses anos todos. Porque daí qual que é o primeiro passo do cliente quando ele não vende o imóvel? Que deu 6 meses que esse imóvel está no mercado, qual é o primeiro passo que ele faz? Coloque todas as imobiliárias. Não, isso eu falo. O erro clássico, né? O erro clássico, primeiro já é esse, né? Mas é que esse ele já faz antes, né? Aí ele vai aumentando o número de imobiliários. E o segundo erro é o que ele faz? Ele abaixa o valor. Geralmente erros clássicos, né? E geralmente é o contrário. E geralmente o que ele faz? Ele baixa 5%. A primeira redução vai de 5% a 10% do valor do imóvel, certo? Esse cliente, eu fiz para ele uma tabela de quanto ele já perdeu nesses 3 anos e de quanto ele gastaria fazendo um home staging com móveis reais para mobiliar o imóvel dele. Ele não acreditava no que eu estava falando. Eu tive que mandar para ele, porque eu falei para ele, olha, você vai gastar X, acho que não... Como era um apartamento pequeno, é um imóvel simples, se eu não me engano, o orçamento total não chegava a 6 mil reais, Leandro. Nossa, só isso? Porque era um apartamento pequeno. Então, assim, a gente não ia montar cozinha, a gente ia montar só a sala de estar, a gente ia montar o quarto, ia montar como foi agora no meio da pandemia, a gente ia fazer um home office. Então, assim, eu fiz o levantamento de custos de uma loja que eu costumo comprar, mandei para ele, e assim, o que ele perdeu nesses 3 anos, se ele tivesse feito home staging lá no comecinho, ele não teria perdido mais nem 1/10 do que ele perdeu. Exatamente. Então, assim, o grande lance do acontece que, além de você vender mais rápido, você consegue vender por um preço melhor do que você não fizesse, né? Esse é um assunto que eu e a Chay a gente debate muito, que a gente troca muita ideia sobre isso. Eu, Cláudia, particularmente, tomo muito cuidado quando eu vou falar isso para o cliente. Obviamente,
vários tipos de imóveis que a gente está conversando, né, Leandro? O imóvel Sim. que você fez, você viu a valorização que vocês conseguiram dar nele. Mas, por exemplo, eu quando eu pego um imóvel com um morador, que a minha função é fazer o descarte, organizar e montar um home staging, que eu gaste aí R$ 2.000, eu não posso chegar para esse meu cliente e falar, ó, seu apartamento valia 700 mil, agora vale 750 mil, né? Eu tenho essa noção como corretora que isso não funciona assim. Mas quando você faz uma reforma, quando você coloca móveis reais na casa, que foi o caso do que vocês fizeram com excelência, aí sim isso vai valorizar o imóvel. Por isso que eu prefiro sempre falar que o homestaging acelera esse processo, tá? Justamente porque assim, a gente no Brasil, não sei se você já acompanha, tem umas meninas que criaram um núcleo de homestaging. Né? Eu já Não me sabia. associei, a gente está, né, ela fazendo um trabalho bem bacana, a gente está junto, assim, todos os stages mandando alguns dados para elas, para a gente poder ter esses números aqui no Brasil, né? Pegar esses cases que a gente tem, juntar todos, aglomerar todos e ter um número. Eu acompanho muito o mercado espanhol, eu gosto de acompanhar muito o mercado espanhol. E lá no Associação Internacional de Homestaging da Espanha, eles têm um número que é o seguinte: todos os imóveis que passaram por homestaging, eles foram 80%, desculpa, 80% dos imóveis que passaram por homestaging foram vendidos em até 90 dias. Enquanto aqui no Brasil, a média de venda de um imóvel é de 468 dias, segundo o Grupo Zap. 12 meses e meio, não? 13 meses e meio, alguma coisa assim. Então 12 assim, meses, são 468 dias, eu tenho esse número exato. né? Então, 12 assim, meses é e pouco. muita coisa se você comparar 468 dias com 90. Quanto que custa isso em termos em termos financeiros, né? De dinheiro parado? Eu acho que Sim. esse é o grande diferencial que a gente tem que bater na tecla, né? E focar em mostrar para os nossos clientes que com um trabalho diferenciado, ele consegue vender o imóvel dele mais rápido e acredito eu que com menos desconto, né? Com Talvez, toda não certeza. vou conseguir vender mais caro, mas no final tu vai vender por um preço melhor, porque o cliente ele vai conseguir vender com menos desconto, o cliente proprietário. E Claro, porque quando o imóvel está assim, o imóvel está preparado, ele não tem objeção nenhuma. Então não tem por que o cliente entrar e falar assim, ah tá, mas eu queria que você tirasse 10 mil porque eu não gostei de tal coisa. Porque quando o cliente ele se sente bem e ele quer aquele imóvel, ele não vai fazer objeção nenhuma. Ele não vai colocar, ele não vai desprecificar o teu imóvel. Muito pelo e eu vou te contrário. falar isso, uma experiência real minha. Até a gente está com o tempo estourando aqui, mas hoje eu senti na pele. Antes de vir aqui, eu estava numa visita, vim correndo para dar tempo aqui, e o cliente que foi visitar, ele tinha ido ver antes uma outra casa com outros corretores. E aquela casa, digamos que por fora a outra casa parecia mais bonita, e por dentro eles se decepcionaram com a casa, eles não se sentiram bem na casa. E na casa que nós fomos mostrar hoje, ela estava tão neutra, tão bem organizada, tão bem cuidada, tão bonita, que eles disseram, não, é essa casa que a gente quer. Então, É isso realmente, mesmo. isso faz sentido. Isso faz com que dê mais resultado. E, principalmente, eu acho que a grande dica aqui é você que está nos acompanhando agora. Se você for corretor ou trabalha no mercado imobiliário, utilize essa ferramenta, essa técnica de homestaging para você valorizar o teu trabalho, para você trabalhar com exclusividade Com certeza. com o teu cliente. Se você for cliente, procure um corretor de imóveis que trabalhe com homestaging para vender o teu imóvel mais rápido. E se você for decorador, designer de interiores, arquiteto, se especialize nessa área e procure uma imobiliária ou um corretor e faça parcerias com corretores que trabalham com exclusividade, com trabalho diferenciado, para fomentar esse trabalho. Porque é algo que todos têm a ganhar com isso, tem muito a crescer esse trabalho ainda. Tem como o nosso mercado ficar muito mais bonito, né, Leandro? É assim, eu entro em E portais mais dinâmico, imobiliários, né? mais dinâmico, porque você vendendo mais rápido, você gera um mercado dinâmico, você tem
você ganha autoridade quando você mostra para o seu cliente o potencial, o real potencial da casa dele, você ganha autoridade com ele, você ganha propriedade no que você está falando. E ele vai ser sempre grato a você por ter cuidado da casa dele, por você ter feito esse carinho na casa dele. Então, assim, não é simplesmente chegar lá, tirar a foto, acabou, colocou ali no portal imobiliário e se der para vender, vendeu. Não, né? A pessoa que está preocupada, o corretor que está realmente preocupado e o cliente que está realmente preocupado em vender a casa dele, ele sabe a importância de ter um imóvel bonito, limpo, em ordem, organizado, que aquilo vai atrair o cliente. E assim, o home staging, ele traz realmente uma grande diferença para os imóveis. Maravilha, muito bem, Cláudia Dietrich, nossa consultora de home staging, corretora de imóveis. Então, resumindo, nosso tempo está chegando ao fim aqui para você que nos acompanha até agora. Meu Deus, passou voando. 3 pontos. Primeiro, home